Deus fez um pacto com a sua palavra. Ele fez um acordo, uma aliança, quanto àquilo que sai da sua boca. Paulo disse: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. O Deus que não pode mentir prometeu. O escritor de aos Hebreus diz: é impossível que Deus minta. Todas as vezes que Deus falou, ele falou algo que há de se cumprir. Ele fez um compromisso, ele fez um pacto, dizendo que todas as suas palavras, nenhuma delas cairá. Josué, no final do seu ministério, no capítulo 23 do seu livro, ele disse para Israel: todas as palavras que Deus falou, nenhuma delas falhou, todas elas se cumpriram cabalmente. Portanto, Deus, quando diz, na verdade, há de se cumprir, porque ele fez um pacto, uma aliança, um acordo, que aquilo que sair da sua boca não voltará vazio. Uma expressão comumente lida no Velho Testamento, através dos profetas, é: assim diz o Senhor. Todos os homens de Deus foram arautos dele, foram instrumentos dele, usados como instrumento para trazer da parte de Deus aquilo que Deus queria que os homens dissessem. Quando lemos a Bíblia, acreditem, nós temos a palavra de Deus escrita. Foi aquilo que saiu dos seus lábios e ele, usando os homens e movendo os homens a escrever a sua palavra, hoje nós temos, pela graça dele, tudo aquilo que saiu dos seus lábios. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Vejamos o que ele disse através do profeta Isaías. Isaías capítulo 11, aliás, capítulo 55, versículo 11, Deus se dirige ao profeta Isaías e autoriza a escrever, dizendo: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ele está afirmando para o profeta Isaías: tudo aquilo que eu falar, você vai escrever. E tudo aquilo que você escrever, que sair da minha boca, essa palavra, ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir cabalmente tudo aquilo para o qual ela fora designada. Atos capítulo 17, versículo 31, ele moveu o escritor Lucas para escrever uma grande promessa relacionada a ele e ao mundo no qual estamos inseridos. Olha só o que ele disse: Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que disso destinou, e disso ele deu certeza, ressuscitando dentre os mortos. O que Deus disse aqui é muito sério. O mesmo Deus que amou a nós, o mundo, criatura, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o mesmo Deus que deu Jesus para consumar a obra, realizando toda a obra da salvação do homem ou dos pecadores, é o mesmo Deus que prometeu, dizendo: um dia eu vou julgar este mundo. E ele afirmou dizendo: e eu tenho dado a certeza a todos vocês. Qual a certeza? A certeza é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus não está morto. Ele está vivo, gloriosamente vivo, assentado à destra do trono de Deus na glória. Ele mesmo prometeu em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, versículos 18 e verso 28, dizendo que voltaria.
Ele disse: eu vou e venho para vós. Ouvi o que eu disse, eu voltarei para vocês. Quando eu for e preparar lugar, virei outra vez. Portanto, Deus está pronunciando uma palavra que há de se julgar um dia. Eu voltarei. Eu julgarei o mundo por meio do homem que para isto eu destinei, Jesus. E eu dei certeza a todos quando eu o ressuscitei dentre os mortos. Naquela manhã de domingo, quando as mulheres chegaram ao sepulcro, elas viram, na verdade, o sepulcro vazio, mas Jesus não estava ali. Pedro e João adentraram ao sepulcro, estavam ali os lençóis, o travesseiro, onde Jesus havia sido colocado, mas Jesus não estava ali. Deus o havia ressuscitado. Ele levantou gloriosamente da sepultura. Depois, todos os seus discípulos tiveram um encontro pessoal com Jesus. Viram-o depois de ressuscitado. 40 dias após, ele levanta-se da terra. Ele é levado ao céu. É a ascensão de Jesus para a glória. Em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que ele foi levado para a glória. E os discípulos, olhando para ele, assustadamente, os anjos disseram para os discípulos: não vos assusteis, porque estáis olhando para o alto. Este Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, ele há de vir da mesma maneira que vocês o viram subir. Ele voltará pessoalmente e corporalmente e numa nuvem. A Bíblia diz em Mateus que Jesus voltará numa nuvem. Portanto, ele voltará, mas ele voltará não como Salvador. Ele voltará não para salvar, ele voltará para buscar aqueles que durante esse tempo da graça o conheceram e reconheceram como Salvador e receberam como Senhor de suas vidas. Ele virá como juiz. A Bíblia diz muito claro: porque Deus determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo. E disto ele deu certeza, ressuscitando o Senhor Jesus dentre os mortos. A Bíblia Sagrada continua afirmando as palavras de Deus que não podem voltar vazia. Isaías capítulo 1, versos 19 e 20, Deus afirmou dizendo: se quiserdes me obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas, se fordes rebeldes, se não me obedecerdes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se lembra das palavras dele? A palavra que sair da minha boca não voltará vazia, mas fará o que me apraz, e ela vai fazer tudo aquilo para o qual fora designada. Deus não pode mentir, ele está sendo muito sincero para conosco. Portanto, é importante que nós aprendamos sobre este Jesus que veio como promessa de Deus, como prova, a maior expressão do amor de Deus para a salvação do mundo. Mas ele voltará como juiz para julgar o mundo para o qual ele veio e não recebeu como Senhor e Salvador. João capítulo 1, versículo 11, Jesus disse: eu vim para o que era meu e os meus não o receberam. Mas a todos, verso 12 ele diz: mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em meu nome. Para estes, Jesus voltará e levará para a eternidade. Os textos que lemos aqui anteriormente, em mensagens anteriores, como, por exemplo, Daniel capítulo 2, versículo 12, verso 2, ele deixou muito claro que muitos ressuscitarão, alguns para o gozo eterno, mas outros para vergonha e desprezo eterno. Jesus, quando voltar, ele voltará para fazer uma separação.
Quando ele veio para unificar, para unir, para fazer de todos os homens, mulheres, crianças, o mundo inteiro uma única pessoa nele. Quer dizer, ele veio para reconciliar o mundo consigo. Mas quando ele voltar, ele voltará para separar salvos de perdidos, levará os salvos para a glória e os perdidos ficarão para o juízo final. Estaremos vendo isto nas próximas mensagens, se Deus nos permitir. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado por esta palavra sincera do Senhor, por esta palavra que é a verdade, esta palavra que não pode voltar vazia, esta palavra que há de se cumprir, ainda que os céus e a terra se passem, nem um jota, nem um tio se omitirá ou passará dela, sem que tudo se cumpra. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, pela tua justiça. Obrigado pelo teu grande amor, pelas tuas misericórdias. Oramos por aqueles que nos assistem, pelas suas famílias. Usa, meu Deus, mais uma vez de misericórdia, abrindo suas mentes para a compreensão total da tua palavra e um compromisso com o Senhor Jesus. Esta é minha oração no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Te espero na próxima mensagem, se o Pai nos permitir. Que Deus abençoe o seu dia com graça e misericórdia. Fique na presença de Deus. Um forte abraço.